Como devemos enxergar os dias difíceis em que estamos vivendo? Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Pense nesta era presente como um ponto, em uma linha que se estende por toda a eternidade, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Nancy continua a série Vivendo Hoje com o Céu em Vista. Como já mencionei, passei anos mergulhada no livro de Tito, estudando para o livro Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, ensinando sobre Tito, capítulo 2. E agora eu estou seguindo uma direção um pouco diferente, pois eu tenho vivido nesse livro nos últimos meses. Há outras verdades que me impactaram e que não couberam no livro e que eu quero compartilhá-las nesta semana. Há duas expressões em Tito que marcaram o meu coração recentemente. Hoje e amanhã quero focar nesses conceitos e no que eles significam para nós. Vamos começar com Tito 1, verso 1, e quero me concentrar nas primeiras frases desse capítulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Deixe-me parar aqui por um instante e lembrá-la de algo. Não importa o quanto este mundo esteja confuso e caótico, falamos sobre algumas das loucuras que estão acontecendo ao nosso redor. Parece que tudo está desmoronando sem controle. Mas independentemente do que esteja acontecendo, Jesus continua entronizado. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso é um fato absoluto, isso é uma certeza, é uma realidade eterna. As coisas que você vê no noticiário não são eternas. Elas são reais hoje, sim, mas não durarão para sempre. Deus durará para sempre. Jesus durará para sempre. Ele reinará para todo sempre. Aleluia, amém. Não podemos esquecer disso. Sempre existirão servos de Jesus, mesmo quando aparentemente o mundo inteiro está seguindo o sistema desta era presente, adotando filosofias, ideologias, pensamentos e estilos de vida mundanos. Lembre-se, sempre haverá aquelas que não se curvaram diante de Baal, que são servas de Jesus Cristo. E se você é a serva dele, seguidora dele, discípula dele, não importa o seu título, você não é uma apóstola, tá? Mas não importa qual seja o seu papel ou sua função. Se você é uma serva de Deus e de Jesus Cristo, você vai ficar bem. Tenha essa perspectiva. Somos servas de Deus neste tempo, assim como Paulo foi em seu tempo. Paulo diz, sou servo de Deus, sou apóstolo de Jesus Cristo por causa da fé dos eleitos de Deus. Isso inclui nós. Paulo disse, eu estou servindo a Deus por causa daqueles cristãos na ilha de Creta, onde Tito servia, e também por causa das cristãs que estariam milhares de anos depois, sentadas em lugares como São Paulo, Brasil, e que precisariam ter a sua fé fortalecida. Ouça com atenção. Ao servir a Deus hoje, você está fazendo isso por causa da fé de outras pessoas que talvez você nunca venha a conhecer nesta vida. Então ele diz, eu faço isso para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Quero que eles conheçam a verdade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Essa é uma das expressões em que eu quero focar nesta breve série, antes dos tempos eternos. Vamos voltar a isso. Mas o que Paulo está dizendo? Ele está servindo ao Senhor. Ele faz isso por amor aos eleitos de Deus, para que tenham fé, para que conheçam a verdade que conduz à piedade. O que essas palavras e longas frases querem dizer? Basicamente, ele está dizendo, se você não tem uma vida piedosa, você não conhece a verdade. Você não pode dizer, eu acredito nisso tudo, e viver de forma ímpia. Isso não funciona. Se você não está vivendo de forma piedosa, então você não conhece de fato a verdade.
nem crê nela. Paulo está associando o conhecimento da verdade com a piedade. Ele diz: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, antes do tempo existir, antes de haver algo como o tempo, Deus já tinha um plano. Isso pode parecer difícil de entender, mas é algo que vai nutrir a sua alma. Antes de Deus criar o ser humano, antes do pecado, antes da queda, Deus já havia elaborado o grande plano da salvação. Ele planejou a redenção antes mesmo de haver necessidade de redenção, porque em sua providência significa que ele vê antecipadamente, vide quer dizer ver, quer dizer antes. Em sua providência, Deus enxerga o que está por vir e faz provisão para isso. Em sua providência, Ele sabia exatamente do que precisaríamos, que cairíamos, pecaríamos e precisaríamos ser redimidas. Portanto, antes dos tempos eternos, Deus prometeu essa esperança da vida eterna e começou a fazer provisão para ela. Essa é a primeira expressão, antes dos tempos eternos, eternidade passada. Agora vá para Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo, aqui está a segunda frase, de forma sensata, justa e piedosa. Portanto, antes dos tempos eternos, isso é, a eternidade passada, Deus prometeu a esperança da vida eterna. Você está ainda comigo? E agora, neste presente século, Ele nos mostra como devemos viver. E como devemos viver? Devemos renunciar à impiedade. Devemos viver vidas piedosas. Devemos, como diz o verso 13, aguardar a bendita esperança. Ele já falou da esperança da vida eterna, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me juntar tudo isso. Nesta pequena epístola de Tito, há 3 momentos que eu gosto de chamar de carimbos do tempo. Há a eternidade passada, que é antes dos tempos eternos. Lemos sobre isso no capítulo 1. Antes de existir qualquer outra forma de vida, Deus já existia. Deus estava vivo, Ele estava bem, Ele estava pensando, Ele era pleno, completo e independente. Ele estava planejando. Ele era Deus antes dos tempos eternos. Esse é um carimbo do tempo, antes dos tempos eternos. Mas nós não caímos de paraquedas nesse pequeno trecho do tempo que chamamos de aqui e agora, fora do contexto daquilo que nos precedeu por toda a eternidade passada. Então, antes dos tempos eternos, Deus estava preparando, elaborando o plano da salvação, da redenção, a esperança da vida eterna. Depois há a era presente, eternidade passada, antes dos tempos eternos. Agora vivemos na era presente. É onde estamos vivendo agora. E é onde os cristãos do primeiro século, na ilha de Creta, estavam vivendo, a era presente. Isso era verdade no primeiro século, depois de Cristo, e é verdade hoje. Tudo isso faz parte da era presente. Eu sei que parece muito tempo, mas à luz da eternidade é apenas um piscar de olhos. Temos antes dos tempos eternos e temos a era presente. Pense na era presente como um ponto, em uma linha que atravessa toda a eternidade, da eternidade passada até a eternidade futura. E você vê essa eternidade futura, que é o terceiro carimbo do tempo, sugerida nessa passagem de Tito 2. Há uma era que ainda está por vir. Paulo se refere a ela como vida eterna, a esperança da vida eterna, a qual Deus prometeu. Vida que continua e continua e continua além da era presente. Existe um contínuo eterno do qual precisamos estar conscientes. Isso afeta a forma como vivemos na era presente. Esse contínuo inclui
antes dos tempos eternos, a eternidade passada, inclui a era presente e inclui a eternidade futura, a era por vir. Você está entendendo esses 3 carimbos do tempo? Passado, presente e futuro? Vivemos nesta era presente, mas há 2 tipos de pessoas nesta era presente. E toda pessoa no planeta se encaixa em uma dessas 2 categorias. Todas nós que estamos aqui, nesta sala, todas que estão ouvindo a minha voz hoje, estão em uma dessas 2 categorias. Todas nós estamos vivendo nesta era presente. Mas a primeira categoria é das que estão vivendo para esta era presente. Elas não estão apenas vivendo nela, estão vivendo para ela. Há toda essa extensão eterna de tempo e elas estão vivendo por um pontinho minúsculo dessa extensão. Estão vivendo para esta era presente, alheias à eternidade passada e à eternidade futura. Estão vivendo para o aqui e agora. Mas há outras que também estão vivendo nesta era presente, mas não estão vivendo para esta era presente. Em vez disso, estão vivendo para quê? Para a era por vir. Estão vivendo nesta era presente, mas vivendo para a era por vir. E essa perspectiva que vamos explorar hoje e amanhã, se você é alguém que está vivendo para esta era presente ou alguém que está vivendo para a era por vir, faz toda a diferença em como você vive. Faz toda a diferença na sua capacidade de ter alegria, fé e confiança no Senhor quando você vê o mundo enlouquecendo ao seu redor. E quando eu digo ao seu redor, pode não ser só o que está acontecendo nas manchetes. Pode ser dentro da sua própria casa, ou do seu ambiente de trabalho, ou da sua escola. O fato de você estar vivendo para esta era presente ou para a era por vir vai determinar a sua perspectiva e a sua prática nesta era presente. Tito tem muitas palavras e expressões ao longo deste pequeno livro que descrevem pessoas que vivem para esta era presente. Eu vou passar por elas rapidamente. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode. Caso contrário, temos o link aqui na transcrição. Capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre pessoas que são arrogantes, irritadiças, dadas ao vinho, violentas, gananciosas. No versículo 10 do capítulo 1, ele fala sobre pessoas que são insubordinadas, faladoras vãs e enganadoras. No versículo 12 do capítulo 1, ele cita um conhecido profeta cretense que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Ao que Paulo, no versículo seguinte, responde simplesmente: este testemunho é verdadeiro. É verdade. Eles são sempre mentirosos, feras malignas, comilões preguiçosos. Sabe por quê? Porque estão vivendo para esta era presente. E tudo que importa para eles é encher a barriga e ter a própria versão da verdade, seja ela verdadeira ou não. São preguiçosos, são maus, são mentirosos, são glutões. Capítulo 1, versículo 15, fala sobre pessoas que vivem para esta era presente. Elas são contaminadas, são incrédulas. Tanto a mente como a consciência delas estão corrompidas. Versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, podem até ser religiosas, mas o negam por meio do que fazem. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Capítulo 2, versículo 12, fala sobre a impiedade e as paixões mundanas. Estas são características, esse é o apetite das pessoas que vivem para esta era presente. Capítulo 3, versículo 3, diz que aqueles que vivem para esta era presente são insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Veja, o que ele está dizendo neste contexto, não lemos o parágrafo inteiro, é que todas nós poderíamos ter sido descritas assim em algum momento. Nós não tínhamos um coração para Deus,
não tínhamos o Evangelho, não éramos redimidas. Então tudo que podíamos fazer era viver para esta era presente. E isso era característico de todas nós. E ainda é característico das pessoas que vivem para esta era presente. Capítulo 3, versículos 10 e 11, ele fala sobre aqueles que vivem para esta era presente, como eles causam divisões, são pervertidos, pecadores, estão condenados por si mesmos. Enquanto eu refletia, e eu acabei de dar a você um rápido passeio por muitos desses termos negativos que descrevem pessoas que vivem para esta era presente, eu fiquei pensando, quais são as características das pessoas que vivem para esta era presente? 3 palavras me vêm à mente que eu acho que resumem essas características. Talvez você pense em outras palavras ou em palavras melhores, mas essas são as 3 em que tenho pensado. A primeira palavra é trivial. Essas são pessoas cujos objetivos são triviais. Elas têm paixões mundanas, vivem para o prazer, vivem por coisas que realmente não importam, estão brincando com a vida, vivem de forma superficial. Quão tolo é viver por ponto, quando temos toda essa linha longa da eternidade diante de nós. Aqui vai outra palavra que eu acho que caracteriza aqueles que vivem para esta era presente, e é a palavra má. Primeiro trivial, depois má. Paulo fala aqui sobre impiedades e paixões mundanas e pecaminosas. Essas são pessoas que acham que são boas e tentam fazer com que o seu estilo de vida distorcido e pecaminoso pareça bom. E talvez convençam muitas pessoas de que suas escolhas são boas. Talvez tentem nos forçar a aceitar e até abraçar o seu modo de vida mau. Mas isso não é bom. Não é algo que possamos aceitar ou abraçar. É mal. E o que torna isso mal? O fato de ser contrário à lei e à palavra de um Deus santo. Dizer que esse estilo de vida é mal não é politicamente correto, porque hoje o que eu acabei de dizer é a essência da intolerância. É ser mente fechada, mente estreita, preconceituosa. Pode não ser politicamente correto, mas é verdade. As vidas dessas pessoas são triviais e são más, aquelas que vivem para esta era presente. E há uma terceira palavra, é a palavra hostil. Você vê nessa lista de palavras que li em Tito que há relacionamentos quebrados, são odiados pelos outros, odiando uns aos outros. Há amargura, há ódio. Pense nos relacionamentos de algumas pessoas que você conhece que estão vivendo para esta era presente. Pais e filhos, irmãos, casamentos, vizinhos, igrejas divididas, relacionamentos quebrados. Estão vivendo para esta era presente. Se não consertarem esses relacionamentos, se não viverem com humildade e arrependimento e buscarem a reconciliação, há ódio racial, animosidade racial, homens contra mulheres e mulheres contra mulheres, e homens contra homens, e negros contra brancos, e polícia contra. Há uma grande hostilidade e é uma característica de pessoas que estão vivendo para esta era presente. Elas não estão buscando reconciliação, não estão buscando unidade, são triviais, são más e são hostis. Há, porém, uma outra forma de viver. Não para esta era presente, mas sim para a era que há de vir. Antes do início dos tempos, Deus colocou em movimento o plano de enviar a sua graça e a sua salvação a este mundo caído. É isso que Tito nos diz. Estamos vivendo nesta era presente. Então a pergunta é: estamos vivendo para esta era presente ou estamos vivendo para a era que há de vir? Tito 3 nos diz que, se a graça de Deus apareceu a você, então isso mudou a sua vida. Você já não vive mais para esta era presente agora, você vive para a era que há de vir. Meu amigo e autor Randy Alcorn foi quem me apresentou esse conceito do ponto e da linha. Veja como ele explicou.
Eu penso na nossa vida em termos de um ponto e uma linha, representando duas fases. Nossa vida atual, na Terra, é o ponto. Ela começa, ela termina. No entanto, a partir do ponto, estende-se uma linha que vai para sempre. Essa linha é a eternidade que os cristãos passarão no céu. Agora, estamos vivendo no ponto. Mas para o que estamos vivendo? A pessoa míope vive para o ponto. Esta era presente. A pessoa com perspectiva eterna vive para a linha, a era que há de vir. Qual é a diferença de viver para a era que há de vir, em vez de viver para esta era presente? Viver para a linha, em vez de viver por ponto. Vamos explorar mais isso no livro de Tito amanhã. Mas enquanto eu preparava esta série, perguntei a algumas amigas no Facebook qual é a diferença de viver para a linha em vez do ponto. Viver para a era que há de vir, em vez de viver para a era presente. Recebi muitas respostas maravilhosas e eu vou compartilhar algumas com você. Uma mulher disse: "Isso nos dá paciência, até alegria em meio às provações, porque sabemos que nossas aflições estão produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente." Outra amiga disse: "Em vez de reclamadoras, podemos ser guerreiras, com mentes e corpos disciplinados, corações corajosos e uma motivação que gira em torno do Evangelho de Jesus Cristo." Outra mulher disse: "Isso afeta nossas escolhas, nossas reações, nossos relacionamentos e nossas prioridades." Essa outra mulher foi bem prática, ela disse: "Faz toda a diferença nos meus dias difíceis de ensino em casa com 6 filhos. Eu repito, vivendo com a eternidade em mente várias e várias e várias vezes." Outra mulher disse: "Faz toda a diferença em como eu gasto meu tempo, meu dinheiro, como eu ajo, como reajo à dificuldade, dor e decepção, como trato as pessoas e o que eu valorizo." Laura, que está aqui conosco hoje, disse: "Qual é a diferença de viver para a linha em vez do ponto? Você vive de forma simples, segura tudo com leveza e não finca suas estacas a fundo. Não se apegue demais a este mundo presente." Outra mulher disse: "Isso faz com que minhas afeições estejam acima de qualquer ofensa ou frustração que eu possa ter com meus irmãos e irmãs em Cristo. Isso cobre todas as questões do dia a dia com o sangue redentor e o amor de Cristo." Eu poderia dizer que isso também funciona em um casamento? No seu casamento, se você estiver vivendo pela linha, em vez do ponto, se você estiver vivendo pela era vindoura, em vez desta era presente, então, aquilo que o seu cônjuge disser a você não vai te ofender com facilidade. Você não vai ser sensível demais e dizer: "Ah, isso me feriu tanto." Claro, há momentos em que você precisa conversar sobre coisas que te machucam. Meu marido e eu tivemos uma conversa sobre algo nos últimos dias. Não foi uma conversa fácil, mas aqui está o principal. No decorrer dos acontecimentos diários, nós presumimos o melhor um do outro. Nós relevamos as falhas um do outro, porque não estamos vivendo para esta era presente. Estamos vivendo para a era vindoura e ajudando um ao outro a se preparar para ela. Outra mulher disse: "Não vamos colocar nosso foco em acumular bens materiais. Vamos gastar tempo promovendo e nos preparando para o eterno." Há um homem em nossa equipe com quem tenho servido por muitos anos. Ele faz parte deste ministério e há pouco tempo ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele tem enviado atualizações por e-mail regularmente, nos contando como o tratamento está indo. Algumas semanas atrás, ele nos comunicou que o câncer havia voltado. E aqui está o que ele disse no final do seu e-mail: "Embora essa não seja a notícia que esperávamos, sabemos que Deus ainda está no controle e que isso não o pegou de surpresa." Então ontem, esse membro da equipe enviou um e-mail para toda a equipe confirmando que o câncer se espalhou e que o médico que o atendeu acredita que ele tem menos de 1 ano de vida.
Ele disse no final dessa atualização: estamos percebendo que, a não ser que Deus intervenha, meu tempo aqui na Terra está chegando ao fim e só queremos ter certeza que vamos terminar a corrida bem e glorificar a Ele. E ele assinou: confiando em nosso Senhor. Esse amigo está vivendo nesta era presente, ele está sofrendo, ele tem consultas médicas, tratamento, quimioterapia e radioterapia. Muita coisa acontecendo, mas ele não está vivendo para esta era presente. Ele está vivendo para a era vindoura. Ele não está vivendo para o ponto, ele está vivendo para a linha. E isso faz toda a diferença agora e por toda a eternidade. Ouvimos Nancy DeMoss Wogemuth nos dando esperança para a eternidade, mesmo quando o mundo parece cada vez mais louco. O Aviva Nossos Corações consegue trazer esse tipo de ensino porque ouvintes como você contribuem para que isso seja possível. Que dizem: eu não quero ser a única beneficiada com essas mensagens. E você? Você quer compartilhar para que outras pessoas, além de você, e em outras partes do mundo, também possam ouvir e aprender? Se Deus colocar no seu coração o desejo de fazer uma doação, acesse nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Doações. Amanhã, Nancy vai mostrar como a palavra de Deus pode guiar o que você diz online. Para encerrar o programa de hoje, Nancy compartilha um trecho do autor e palestrante Randy Alcorn. Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Porque ele está dizendo: não acumulem tesouros na terra, porque eles não vão durar. Não é porque há algo errado a se fazer, é porque há algo tolo a se fazer. Mas Jesus diz: faça o oposto. Acumule para você tesouros no céu. Se você me conhece, você está indo para o céu. Então, a cada dia da sua vida, se os seus tesouros estão no céu, você está se aproximando dos seus tesouros em vez de se afastar deles. Quem passa a vida se afastando dos seus tesouros tem motivos para desesperar. Quem passa a vida se aproximando dos seus tesouros tem motivo para se alegrar. Esta vida é apenas um ponto, e desse ponto se estende uma linha, e essa linha vai durar para sempre. Todos nós vivemos no ponto, mas se formos sábios, não vamos viver para o ponto, vamos viver para a linha, como o povo de Deus. Deus que viverá para sempre. Pessoas que viverão para sempre, sua palavra que viverá para sempre. Então viva a sua vida agora, enquanto está no ponto, à luz da linha, investindo na linha, naquilo que vai realmente importar depois que você morrer. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.